Eu tenho tido muita preocupação com as pacientes que chegam com sintoma de ardência no couro cabeludo, mas chegam de uma forma mais tarde no meu consultório. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso e se você tem ardência ou tem um sintoma de sensibilidade no couro cabeludo, você vai aprender a identificar quando é que você precisa buscar a ajuda de um dermatologista. Bom, a ardência, ela é um sintoma de uma sensibilidade, tipo uma queimação no couro cabeludo. Ela acontece em várias doenças do couro cabeludo e algumas doenças a gente precisa identificar rapidamente quando está presente esse sintoma, porque existem algumas causas de doenças que podem provocar ardência e que são irreversíveis. Ou seja, uma vez que você perdeu aquele cabelo, aquele fio de cabelo, ele pode não nascer novamente. Então, por isso que eu vou te deixar aqui algumas dicas importantes para você prestar atenção e, caso você tenha algum desses sintomas, buscar auxílio rápido. Primeiramente, se você perceber que tem uma queda de cabelo importante, uma queda muito intensa dos cabelos. Isso ocorre, por exemplo, no eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele é uma alteração do ciclo capilar que pode ser provocado por diversas causas, como um estresse muito intenso, uma doença aguda, uma deficiência de vitamina, alterações hormonais. Então, nesse momento, o cabelo ele passa por uma fase onde ele cai em grande quantidade. Isso muitas vezes acontece de uma forma espontânea, essa queda de cabelo, sem outros sintomas associados. Mas se você tiver ardência associada, principalmente se for uma ardência, uma sensibilidade intensa no couro cabeludo, a gente precisa avaliar se além dessa possibilidade, dessa queda de cabelo, há uma outra situação ali junto, uma inflamação intensa acontecendo. Outra doença que é muito comum ter ardência no couro cabeludo é a psoríase. A psoríase de couro cabeludo ela também pode vir associada com outros sintomas, como por exemplo vermelhidão e descamação do couro cabeludo. Então, se o paciente tem ardência, vermelhidão, queimação, é necessário uma avaliação, porque a psoríase de couro cabeludo ela precisa de um tratamento mais intensivo, porque senão a doença realmente pode ali perpetuar e piorar com o tempo. A dermatite seborreica, que é uma outra doença que vai, além de uma caspa mais intensa, que também é comum ter vermelhidão e ter descamação no couro cabeludo, também pode cursar com ardência ou sensibilidade importante. Outra doença é a rosácea de couro cabeludo, que é pouco falada. A gente fala muito da rosácea facial, mas ela também pode comprometer o couro cabeludo e causar uma ardência e sensibilidade importante, inclusive com coceira associada. E além disso, existem também as alopécias que estão colocadas dentro do grupo daquelas alopécias cicatriciais, fibrosantes, que são as alopécias que podem provocar perda definitiva dos fios. E a ardência aí é um sintoma muito importante que a gente precisa estar muito alerta. Então atenção, se você tem ardência no couro cabeludo, essa sensibilidade, você precisa buscar uma avaliação médica o quanto antes, porque no caso de ser uma alopécia cicatricial, como por exemplo a alopécia frontal fibrosante, o líquen plano pilar, ou a alopécia em padrão de distribuição, com aquele comprometimento androgenético, mas que também tem fibrose associada, essas doenças elas ocorrem com uma inflamação importante na raiz do cabelo e esses pelos podem não nascer mais. Uma coisa muito importante. Como eu disse anteriormente, existem dezenas de causas que podem provocar esses sintomas e algumas delas, infelizmente, podem ser irreversíveis se não tratadas a tempo. Por isso, eu vi a grande necessidade de criar um check-up capilar premium. Com ele, eu posso identificar a causa para tratarmos e iniciarmos um tratamento mais personalizado para o seu caso. Como médica dermatologista, também é possível, através dos cabelos, descobrir doenças que podem estar afetando outros sistemas do seu corpo. Um check-up capilar não é um luxo, é uma forma responsável de cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É uma oportunidade de fazer uma avaliação completa do seu cabelo, da raiz até as pontas. Manifeste seu interesse clicando no link na legenda aqui embaixo desse vídeo. Então vai aqui as orientações principais, os sintomas associados com ardência que você tem que prestar atenção. Se tiver, por exemplo, uma queda de cabelo, então mantida, mais intensa, que você percebeu pior ao longo do tempo. Se você tiver vermelhidão, uma descamação associada,
ou está percebendo que o cabelo está afinando com o tempo. Você tem uma ardência, um desconforto no couro cabeludo, mas o cabelo vem afinando, ele vem diminuindo de espessura, de densidade, sempre ficar atento a isso. E no caso das alopécias cicatriciais, que podem cursar com inflamação e com a perda definitiva dos fios, quanto antes você buscar ajuda, melhor. Então, o tratamento, quando a gente pensa no tratamento da ardência, como eu falei para vocês, a ardência é um sintoma. Pode, inclusive, estar associado com outros sintomas em couro cabeludo. O que nós vamos perceber? Nós vamos primeiro ter que fazer um diagnóstico. Tem ardência? Primeira coisa, uma avaliação completa do couro cabeludo, o exame físico completo, avaliação dos outros pelos do corpo, isso é muito importante. A gente precisa avaliar sobrancelha, cílio, as pilificações em outras áreas do corpo. E com isso nós vamos fazer alguns testes no consultório para determinar o grau de resistência do seu fio, se esse fio está se soltando de uma forma muito fácil, realmente, uma forma que ele se solta de uma forma muito fácil, qual é a característica desse fio, qual que é a característica da raiz desse fio que está se soltando. A gente faz uma tricoscopia, que é um exame bem completo, um mapeamento completo do couro cabeludo, para tentar entender as alterações que ali estão presentes e se há um indicativo de ser uma alopécia cicatricial, esse exame ajuda muito. E, a partir disso, nós vamos definir o diagnóstico. Se necessário, serão solicitados exames laboratoriais, né, que se for necessário, exames complementares, e definir o tratamento. Então, o tratamento da ardência, o tratamento desse sintoma, ele vai depender do diagnóstico. Então, não é algo tão simples, precisa primeiro do diagnóstico. E isso é muito importante que você entenda, tenha atenção nisso, porque o cabelo que a gente perde, muitas vezes a gente tem dificuldade depois de recuperar. Dependendo da doença, a gente não vai recuperar, mas a gente consegue evitar que novos fios sejam perdidos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e de encaminhar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam sobre esse sintoma da ardência e que também você possa ajudar mais gente. E até o nosso próximo vídeo.